É interessante que quanto eu leio Kant ou ouço falar sobre Kant, mais eu vejo essa proximidade dele com Rousseau. Na verdade, ele era um grande admirador de Rousseau, né? Rousseau foi a única pessoa que conseguiu quebrar a rotina do Kant. No dia foi o contrato social, não foi? Foi o Emílio, no dia que ele começou a ler, que ele esqueceu da caminhada. Perdeu a hora. Perdeu a hora, coisa que inimaginável, né, acontecer com o Kant. Bom, a senhora tocou em alguns desafios aí da educação, e eu te pergunto quais seriam hoje os desafios contemporâneos da filosofia da educação, né? Uma vez que dentro da filosofia, essa é a linha que você caminha mais, não é? Sua linha de pesquisa, não é? Quais que seriam, então, os desafios contemporâneos da filosofia da educação? Eita, os desafios são grandes, são inúmeros, né? A gente poderia pensar, por exemplo, no âmbito da ciência, né, com relação a essa evolução da ciência, né, no âmbito da genética, né, todas essas transformações que a gente está vendo são muito rápidas, né, no âmbito do desenvolvimento científico, tecnológico, e muitas vezes a ética, né, não acompanha o debate, o discurso, né? Então a gente poderia ver também nesse sentido. A gente poderia também pensar no âmbito político, né? Com relação, a gente teve um período de duas eleições muito complicadas, né? A gente viveu no nosso país. E eu acredito que a filosofia da educação, né, no caso a filosofia, ela se depara com esse sentido também da gente analisar de forma mais crítica aquilo que está sendo falado para a gente, né, na sociedade. A gente também pode pensar com relação às fake news, né, hoje em dia, né, que com todo esse advento das tecnologias, né, também a gente pode pensar como lidar com esses discursos, muitas vezes na internet, né? Eu sei que você tem um canal muito sério, né, com relação à filosofia, mas a gente vê hoje com essa difusão do conhecimento, né, dado ao grande avanço tecnológico, muitas pessoas que não têm o estudo, o preparo, a capacidade para falar de determinados assuntos e elas falam como autoridade, né? Então eu vejo que um dos grandes também desafios da filosofia na contemporaneidade é como a gente vai analisar esses discursos, essas falas que muitas vezes são vazias de conteúdo e como a gente pode pensar de forma mais crítica. Como a gente vai poder analisar e julgar o discurso, se de fato tem fundamento ou não aquilo que é falado. Com relação também, hoje, com relação à mudança, né, do novo ensino médio, também a gente pode pensar que esse também é um grande desafio. Mas, no geral, eu diria que a filosofia na contemporaneidade está enfrentando um grande desafio da desvalorização do conhecimento científico e da educação. E eu acho que esse é, sem dúvida, o ponto central que a filosofia está se deparando e que é importante a gente, enquanto professores, enquanto estudiosos da filosofia, a gente busque refletir. Porque, querendo ou não, é importante, por exemplo, esse espaço de debate, de conversa, que a gente está falando aqui sobre a sociedade, numa forma, de uma linguagem mais social, mais popular, né, de difusão realmente do conhecimento científico, diferente do que da forma que a gente fala, por exemplo, na academia, né? Então, nesse sentido, eu vejo que um dos maiores desafios é como a gente pode lidar com as informações ou desinformações que a gente tem hoje nas redes sociais, nas internets, no YouTube e tudo mais. Como a gente lida com isso e como a gente deve lidar, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios para que a gente busque a filosofia, ela vai dar esse norte, né, de conceituar, de buscar princípios, né, de analisar criticamente o discurso. Então eu acredito que esse é um dos principais desafios, né, porque a gente vê muita gente se dizendo filósofo que não é. Então, assim, eu acredito que esse é o ponto central, chave dos grandes desafios hoje da filosofia, né? Como se fazer filosofia num lugar onde que agora tudo é válido, tudo é verdade, tudo é certo, e cada um é livre para falar aquilo que quer, por mais absurdo que isso possa parecer, né? Eu acredito que esse é sem dúvida um dos maiores desafios. Talvez essa questão da pós-verdade, né, que já está instaurada entre nós, essa questão da pós-verdade junto com uma aversão à verdade demonstrada
logicamente demonstrada, né, a verdade científica, a aversão ao conhecimento, a reflexão. Né? É curioso isso, né? As pessoas querem emitir suas opiniões de forma absoluta, né? Porém sem pensar, sem refletir, né? Ou seja, de fato, isso me parece um desafio muito grande que, apesar de, se a gente olha para a história, é algo, parece que a história funciona de forma cíclica, né? As coisas vão e vêm, é algo que aconteceu ali, principalmente no final da escolástica, né? Da Idade Média ali, nesse período de transição, né? Me parece, não, a história nos mostra que isso houve. É recorrente, sim. Até no próprio século XVIII, né, também, no próprio século XVIII, Kant também estava falando isso, né, que criticando a falta de liberdade de pensamento e de pesquisa nas universidades, isso no século XVIII, né? Então a gente vai ver que realmente isso é recorrente, né? Então, assim, eu acho que é um desafio eterno, né, da gente que faz parte da academia, é tentar lidar com as desinformações, né? Eu acredito que É, de fato, de fato. A senhora tocou nessa questão do novo ensino médio. Bom, como pesquisadora, como que você analisa aí essa questão do novo ensino médio, né? Uma vez que já está sendo implementado aí, em alguns lugares já avançou mais, em outros lugares ainda tem resistência, né? Enfim, como que você tem percebido aí, analisado esse fenômeno? Que, a meu ver, também não é algo tão novo, né? Se a gente olha ali em propostas ali de 1930, 1940, ali principalmente da escola nova, né? Das escolas novistas, eu vejo muita semelhança ali, né? Enfim, mas como que você tem analisado isso? com relação a essa temática, né, deixando claro que eu não sou professora do ensino básico, então, assim, eu não vou falar do ponto de vista daquele que de fato está na escola e está enfrentando os desafios, né? Mas se a gente for pensar de um âmbito assim, de analisando os debates, né, as entrevistas, lendo texto acerca do assunto, uma das grandes questões e desafios que eu posso pensar do âmbito da filosofia e diante do novo ensino médio, uma das questões principais, né, vou falar assim, é que, por exemplo, a filosofia ela voltou a se inserir no ensino básico, né, mais ou menos em 2008, né? E se a gente for parar para analisar o modo como foi implementado o novo ensino médio, né, a filosofia é uma das disciplinas que ela não é obrigatória, né? Ela é obrigatória no primeiro ano, mas ela não é obrigatória nos demais anos, né? Nesse sentido, a gente perde algo que a gente conquistou com grande esforço, né? De fazer parte do ensino básico. A gente que é da filosofia sabe, sim, que como é difícil não ter a filosofia no ensino básico. Por exemplo, no meu caso, eu não tive filosofia no ensino básico. E eu fui cursar filosofia, mas eu não tinha tido esse contato na educação formal. Então, daí a gente já vê uma das grandes dificuldades. E quando a filosofia volta ela entrar, né, no ensino médio, os alunos eles se deparam com a oportunidade de estudar a filosofia de forma mais inicial, e aqueles que querem seguir já têm uma certa base. E aqueles que não querem seguir esse caminho, né, tem a possibilidade de analisar as coisas de forma mais crítica, né? Que é uma das coisas que a gente pode ver que é um dos grandes desafios, né? Que retoma a questão anterior, da época de hoje. Porque se a gente for pensar, a gente vê hoje pessoas que têm formação de nível superior, mas ela não tem uma visão crítica da sociedade. Ela não consegue julgar, analisar as questões políticas, sociais do seu ambiente, né? Da sua sociedade. Então, a filosofia ela é um recurso que ela ajuda a desenvolver bons cidadãos. Ela não garante, evidentemente, até porque a gente tinha filosofia uma vez na semana, 50 minutos, é algo realmente muito pouco, mas é uma porta de entrada que favorecia a reflexão crítica, né? E é algo que a gente está carecendo muito na sociedade, que a gente vê a desvalorização do pensamento científico, o pensamento intelectual. Então, nesse sentido, eu acredito que a filosofia, no ensino básico, ela nos favorece essa reflexão do pensamento. Mas outras questões, para além disso, né, no âmbito mais específico da filosofia, a gente pode pensar
Porque a forma como foi implementada, né, o novo ensino médio, ela trouxe vários problemas e sequelas para aquele 85% da população brasileira, né, que aquelas que dependem do ensino básico. Porque a questão é a justificativa de uma autonomia e a liberdade de escolha. Mas a gente vê que, na prática, não é bem isso que acontece, né? A gente vai ver que os próprios itinerários que são colocados, né, que é dividido entre áreas, elas muitas vezes não são oferecidas, ofertadas pela educação básica. E a pessoa acaba tendo que se sujeitar a uma área que não era aquela que a priori a pessoa se interessava. Então, assim, essas questões de uma suposta autonomia sem dar instrução, né, que é aquilo que a gente falou no início, né, a importância de ter uma instrução, uma orientação, ter um conhecimento básico para nos dar autonomia de pensamento, isso se perde com o novo ensino médio, né? As cadeiras básicas que a gente tinha, que nos dava as ferramentas de conteúdo para que daí em diante a gente depois pudesse ter uma autonomia de pensamento, ela se perde. Então, assim, para mim, como eu estou analisando aqui as discussões, a gente pode ver o Daniel Cara, a Ampof também produziu umas entrevistas, até inclusive falando sobre a análise que o MEC está tendo, né, até o dia 6. Então, a gente pode ver que a forma como foi implementada, além de ser o discurso bem vazio, né, tem o sentido que foi implementada sem dar a estrutura, né, aos professores e à própria escola para ofertar aquele novo modelo de educação, né? Então, assim, eu vejo que a forma como foi implementada e como está sendo colocada é bastante complexa, difícil, de fato, para garantir, né? Eu vejo que é mais uma questão de objetivar as pessoas, que é no sentido mais de fazer com que o aluno não tenha a oportunidade de ter um espaço no ensino público de ensino superior, né? Limitando cada vez mais o acesso ao conteúdo, à informação, à educação de boa qualidade, fazendo com que as camadas mais pobres da sociedade não tenham essa oportunidade e fique cada vez mais empobrecida, né? Porque a gente vê que antes disso, embora a gente tenha as críticas, né, com relação ao ensino básico, né, como era antes, né, que a gente sim deve melhorar, buscar outras formas, a forma como estava anteriormente, ela estava possibilitando um certo avanço, né, uma certa melhoria. A gente estava vendo que estava abrindo portas para pessoas que não tinham tido oportunidade antes, os primeiros da família a ter um curso superior, ter um êxito maior com relação ao profissional e acaba se sujeitando a uma educação que, na verdade, não é o papel da educação formal. Né? Aprender a fazer brigadeiro, tipo, não menosprezando fazer brigadeiro, mas se a pessoa não aprendeu até uns. Eu acredito que, sobretudo as mulheres, até os 10, 12 anos já sabe fazer um brigadeiro. Se você quer aprender a fazer um brigadeiro, por exemplo, gourmet ou mais complexo, você vê hoje na própria internet, né? Então são coisas assim absurdas, né? Como se tornar um milionário. Como assim? E quem vai dar essa disciplina? Um milionário? Porque, tipo, o professor não é milionário, então eu não sei como é que funciona. Então é tipo assim, eu acho bastante complicado essa forma de proposta educacional. Para mim, ela não tem fins à liberdade, ela não desenvolve autonomia, porque a autonomia não é simplesmente escolher sem critérios, né? Eu não acredito que essa seja uma educação libertadora, no sentido do Paulo Freire também. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente sim deve lutar por uma revogação, deve buscar um novo modelo, e um modelo que assim eu defendo, claro, evidentemente, eu sei que é muito assim abstrato, mas o modelo que eu defendo é não pensando só simplesmente na geração e na época que a gente vive. A gente vive num país capitalista, ótimo, certo, ok. Não vou botar isso em questão, mas a gente tem que pensar que a educação ela não pode simplesmente ter o objetivo de formar trabalhadores ou formar pessoas ricas, né? Eu acredito que a educação deve formar cidadão, pessoas e pessoas melhores, cada vez melhores. Então, nesse sentido aqui, eu defendo que qualquer modelo que a gente deve colocar, a gente deve pensar que a gente tem que formar cidadãos críticos. E o que é cidadão crítico? Pessoas que consigam refletir acerca das propostas políticas, pessoas que, por exemplo, agora, vote com relação a esse o que o MEC está propondo, né? Está colocando lá para a gente votar, que vote, que diga o que acha com relação a esse novo ensino médio. Pessoas que têm consciência, né, do que é ser um político, um presidente, o papel do presidente para poder julgar de forma crítica as ações, né?
Porque a gente viveu uma época de absurdos, né? De idolatria a presidente, e não uma análise crítica com relação ao exercício, né, do presidente, ao exercício de um papel político. Então, eu vejo que a educação, e não é uma questão de ideologia, né? Não é nesse sentido ideológico, é no sentido de fazer a gente analisar os argumentos, analisar as propostas, porque basta colocar um PDF, um PowerPoint, e isso é proposta política, né? Então, assim, é um absurdo, né? Então, a gente precisa assistir os debates políticos, a gente precisa colocar o nosso posicionamento, e para isso a gente precisa ter uma educação que nos favoreça, nos ajude a pensar, a refletir, que nos ajude a entender, né? Por exemplo, para que a gente entenda a importância da vacinação, a gente tem que entender um pouco de química, a gente tem que entender de ciência, como é o processo científico, porque a vacina é cobaia, vai estar sendo cobaia. A gente sabe que tem vários processos para que se autorize aquela vacinação. Então, é importante que a pessoa estude o básico da biologia para entender que aquilo ali que estava sendo feito no período da pandemia não era cobaia. E na sua fala contemplou tudo isso, né? Ou seja, a importância da química, da biologia, né? Da física. A palavra já fala ensino básico, né? Que é o básico que o aluno precisa saber de todas as áreas, né? E não é para ele ficar rico, não é isso. É o básico para ele viver na sociedade como cidadão, como pessoa. Isso é o básico para ele viver como pessoa, né? Para ele interagir, se relacionar, né? E claro que isso está na LDB, né? E ela tem como tarefa também preparar para continuar os estudos, né? Se ele quiser continuar estudando, né? Se ele quiser fazer uma faculdade. E o ensino médio, esse novo ensino médio, aniquila um pouco isso, né? Que ele reduz a carga horária dessas disciplinas de formação geral básica, né? FGB, que é chamada hoje FGB, Formação Geral Básica, diminui nessas disciplinas, aumenta em número de projetos, que muitas das vezes nem se sabe o que são esses projetos, em que eles vão dar, sobrecarrega os alunos, né? Com os projetos redundantes, enfim, está cansando os nossos alunos, a implementação desse novo ensino médio está cansando os nossos alunos, está cansando os professores, né? E está tendo pouco conhecimento do básico, né? Isso que a senhora mencionou, a questão do básico, perdeu-se em tempo, né? Em questão de carga horária. Então, realmente, do jeito que ele está aí, do jeito que está sendo implementado, eu enxergo que está tendo muito mais prejuízo do que benefícios, né? Enfim. Professora, diante do que nós falamos aqui, eu estou satisfeito aqui com os pontos que eu propus. Eu que agradeço, professora Rafaela, né, o aceite do convite, muito obrigado. Agradeço também a você que nos acompanhou. Caso tenha se esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, inquietações, insatisfação, pois aquilo que você comentar pode gerar uma nova discussão, um novo vídeo. Obrigado, professor, abraços a você que nos acompanhou e nos veremos em um próximo vídeo.